O podcast Chimarrão com Espiritismo apresenta reflexões sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários do Espírito Miramês e do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, de Praia Grande, Santa Catarina. Neste programa abordaremos a questão 138, que se deve pensar na opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? Resposta dos Espíritos. É uma questão de palavras com que nada temos. Começai por vós entenderdes mutuamente. Comentário do Espírito Miramês. As opiniões são diversas sobre a alma. As religiões e filosofias marcam o nascimento do espírito por variadas modalidades. No entanto, todas afirmam que as criaturas vêm de Deus. É ponto pacífico para nós que o espírito vem de Deus. Porém, escapam à nossa maturidade espiritual os processos usados pela vida maior para que cheguemos à condição de espíritos conscientes dos nossos deveres, nos diz Miramês. Nossos comentários, então, aqui do grupo de estudos Vinha de Luz. Criados por Deus, são os espíritos os seres inteligentes da criação. A vida material, meus amigos, comum aos seres orgânicos, independente da inteligência e do pensamento, que são faculdades próprias de certas espécies orgânicas, e entre essas há uma dotada de senso moral que lhe dá incontestável superioridade perante as outras, e que é a espécie humana. A causa da animalização da matéria, Martinha, portanto, é a união com o princípio vital. É ele que dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Paulo e Regina, também sabemos que a matéria e o espírito são dois elementos característicos do universo. O fluido vital não é um terceiro, é um dos elementos necessários à constituição do universo. Não são elementos primitivos, pois todos têm a mesma origem. A vida, portanto, meus amigos, tem como característica nascer, viver, morrer, e quem dá ou caracteriza essas funções é a energia vital. E qualquer matéria sem essa característica seria, como ensina a questão 136 do Livro dos Espíritos, uma massa de carne. Comentário do Espírito Miramês. O espírito é espírito, e não podemos confundi-lo com a matéria. No entanto, todos viemos de uma só fonte. As diferenças são os processos, o tempo e a vontade de Deus. Somente Ele cria os espíritos. Os seus auxiliares são co-criadores, onde Ele acha conveniente enviá-los a trabalhar. A nossa gratidão deve ser permanente a esse nosso Pai que está nos céus e reside, vibrante, na nossa consciência, nos diz Miramês. Muito bem. Nossos comentários nos diz Camille Flammarion, no livro Deus na Natureza, que o mundo se envolve em grande unidade. Nenhum elemento está isolado, nem na extensão presente, nem na história. Somos agora um corpo que tem uma alma que momentaneamente ocupa um corpo, instrumento da lei divina para aprendizados, crescimento e descobertas. E inúmeras palavras em nosso vocabulário têm significados diferentes. Alma e espírito são duas palavras que se envolvem numa confusão, principalmente no campo de seitas ou de religiões. Então nós temos a doutrina espírita, onde Allan Kardec estabeleceu essa diferença, mostrou para nós, onde alma é espírito encarnado e espírito é espírito desencarnado. Portanto, a alma não é o princípio da vida material. Pois é, Martinha, a alma é o espírito que se utiliza da vida material, do corpo de carne,
para promover seu aprendizado, sua evolução. A alma, portanto, é o que somos agora, encarnados, isto é, espírito e corpo material juntos. O que éramos antes sem o corpo? Apenas espírito. Comentário do Espírito Miramês. As leis naturais vão se fazendo visíveis para todos nós, de acordo com a nossa maturidade. Quando as desrespeitamos, sofremos as consequências da ignorância. Escrevem-se livros e mais livros a respeito da vida humana, e mesmo sobre vida espiritual. No entanto, somente a verdade fica de pé, nos informa o Evangelho. Pois é, Martinha, se estamos submetidos a uma força a que chamamos progresso, ou despertamento espiritual, tudo deve se modificar, e essas mudanças são permanentes. Partindo das formas que conhecemos, podemos constatar essas mutações. Porém, nada se perde. O princípio único é vibrante e eterno dentro da eternidade da criação de Deus. Nos diz Miramês. Nossos comentários. Quero trazer o livro A Gênese, no capítulo 6, item 11, onde o codificador Allan Kardec cita poeticamente esta lei universal, nos dizendo que, aspas para Kardec, a natureza jamais se encontra em oposição a si mesma. Uma só é a divisa do brasão do universo, unidade e variedade. Remontando à escala dos mundos, encontra-se unidade de harmonia e de criação, ao mesmo tempo que uma variedade infinita no imenso jardim de estrelas, percorrendo os degraus da vida, desde o último dos seres até Deus. Patenteia-se a grande lei de continuidade. Considerando as forças em si mesmas, pode-se formar com elas uma série, cuja resultante, confundindo-se com a geratriz, é a lei universal. Fecha aspas. Sim, Regina, realmente é uma poesia. Falar do universo desta forma enriquece o nosso coração e a nossa mente. E Miramês, então, afirma que a nossa maturidade é que permitirá cada vez mais o entendimento de tal lei, que o progresso do espírito se dará tanto no plano físico como no espiritual. Ou seja, a passagem do espírito pela vida corporal é imperiosa para que este possa cumprir, por meio de uma atuação na matéria, os fins necessários para a execução das tarefas que Deus dele espera. Por isso, tais passagens, que já sabemos terem sido muitas e que muitas outras ainda virão, são importantes e necessárias para que as mudanças e os despertamentos se tornem definitivos, agregando a essas tantas experiências o desenvolvimento da inteligência e da moral da criatura. Essas são algumas das verdades que libertam e que nós encontramos no Evangelho do amado Mestre Jesus, como bem nos observa Miramês, assim como também nos lembra o nosso amigo e irmão Emmanuel. Diz Emmanuel: recorda o olhar vigilante da divina providência que nos observa todos os passos. Muito bem, passemos aos comentários do Espírito Miramês. A humanidade está se iniciando na sabedoria divina e a marcha é de passo a passo. Se a natureza não pode dar saltos, o aprendizado é gradativo, mas nunca para. Querer parar no tempo, como alguns companheiros pretendem, para conservar as ideias do passado é confabular com o que já era e esquecer o que deve ser. E Miramês continua dizendo que os livros que já foram escritos sofrem modificações pelo tempo, dado a faixa humana estar sendo dominada ainda pela ignorância. O próprio corpo humano nos demonstra a necessidade de mudanças para viver melhor. Nossos comentários. Todo o processo de libertação do espírito se realiza de dentro para fora, sendo então um processo de autolibertação.
O Mestre Jesus já fizera referência ao conhecimento da verdade, como instrumento indispensável para a libertação, para a nossa libertação. Porém, o conhecimento da verdade não acontece repentinamente ou por imposição. É um processo que se vai completando através das sucessivas reencarnações, sob a ação do tempo e o esforço de aprendizado individual de cada criatura. Parece que a gente repete, mas ainda ontem eu vi uma entrevista do médico Dr. Frutuoso, Paulo César Frutuoso, onde ele diz: estou sendo repetitivo, mas devemos repetir sim. Então temos que repetir, que teremos ainda, já tivemos e teremos ainda sucessivas reencarnações, e que com o nosso esforço é que teremos esse aprendizado individual que você citou, Martinha. Voltando então para o comentário do Espírito Miramês. A vida é uma escada na qual de cada vez ascendemos um degrau. Na doutrina espírita está demonstrada essa verdade. Nos primórdios do Espiritismo, fazia-se somente reuniões para comunicações com espíritos. Hoje, com a evolução dessa filosofia, podemos reparar o quanto isso mudou. Até mesmo as mensagens ditadas trazem dinâmica diferente, por encontrarem mais ressonância nos homens e pela maturidade dos mesmos ainda nos dias Miramês. Passamos então aos nossos comentários. Pois é, Regina e Martinha, é importante refletirmos. Por que nos iludirmos com o canto da sereia da salvação gratuita, sem luta e, consequentemente, sem mérito? Não podemos olvidar o perigo que representa a porta larga das facilidades. Muitas vezes ela se torna indutora das deserções que geram tragédias e multiplicam dores. Verdade, Paulo. No Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34, Jesus, chamando a si a multidão com os seus discípulos, lhes disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Portanto, fé improdutiva e salvação gratuita não constam nos ensinamentos de Jesus, tendo ele deixado claro que cada um receberia de acordo com as suas obras. Por isso nos diz para escolhermos a porta estreita, aquela porta que muitos não querem por se acomodarem, por quererem as facilidades da vida material. E sabemos que na porta estreita, aquela que nós temos que sim nos burilar, que temos que mudar os nossos vícios, trazendo virtudes no lugar desses vícios. E é através dessa porta estreita que seremos reconhecidos pelas nossas obras. E essas nossas obras são as mudanças que faremos no nosso espírito. Para passarmos então nessa porta estreita, temos que nos desfazer de muitas ilusões que trazemos em nossos alforjes existenciais. Com todos eles, a porta é estreita demais e não passaremos. Temos que descarregar todas essas materialidades para levarmos apenas o essencial. E sabemos, através dos estudos também da doutrina espírita, que tudo é um processo, que um dia nós já fomos espíritos primitivos e viemos caminhando pelas estradas da vida, entre as estradas físicas e espirituais, e fomos evoluindo. Então, para que os nossos irmãos que nos ouçam não achem que é difícil, né? Todos já erramos, todos já tivemos algumas mudanças, e agora que nós já conhecemos a verdade, já sabemos da imortalidade da alma, já sabemos que a vida continua, agora vamos fazer essa diferença cada vez mais. Não é difícil, é tão somente trabalhoso. Sempre virá trabalho quando nós queremos fazer algo, construir algo. Tem que ter o esforço e a boa vontade. E a doutrina espírita é essa luz nas nossas vidas que hoje já deixa muito claro, como tu disse e como a Regina também fala, que somos capazes.
Eu agora então trago o comentário do Espírito Miramês. O crescimento é uma lei imutável em todos os aspectos da vida. Concitamos os irmãos a orarem sempre, pedindo ao Pai Celestial para ajudar a compreender suas leis, passando a respeitá-las, porque dessa forma a vida em qualquer faixa é sempre melhor e mais feliz. Então, nos nossos comentários, podemos ver aí nessa fala do Miramês que o que citamos há pouco sobre a porta estreita é o que Miramês diz ali, né? Conforme a faixa, e que é sempre melhor e mais feliz quando estamos conectados com o Pai. E o Altíssimo, que é o nosso Pai, conjuga todas as providências e recursos para que o progresso das almas se efetue em clima de harmonia e paz, sob os auspícios do seu infinito amor. A tormenta, o desajuste, o desequilíbrio e a expiação decorrem do abandono voluntário do amor divino, quando nos esquecemos que somos filhos de Deus, que somos amados e que saímos em rebeldia pela estrada fora das nossas existências espirituais. Acabamos tendo sim essa tormenta, esse desajuste, esse desequilíbrio, e teremos que passar por essa expiação porque voluntariamente abandonamos esse amor. Não há determinações rígidas e irrevogáveis nos códigos celestes. Lembremos, amigos, que cada criatura possui com a existência diversos momentos e uma série de dias estruturados para o seu crescimento íntimo e pessoal, regido por uma lei universal chamada amor. Então, meus amigos, e ao despertarmos para tal verdade, busquemos a ajuda de outros irmãos que já passaram por nós e estão muito à nossa frente. Busquemos o entendimento, busquemos a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Podemos lembrar também que já aprendemos aqui, até mesmo no Chimarrão com o Espiritismo, que nós estamos nessa escada ou escala evolutiva. Eu prefiro escada, porque a gente sabe, né, que abaixo de nós tem um irmão que ainda está na retaguarda e que precisa de ajuda, e que eu já tenho condições de ajudar, mas que acima de mim tem outros muito mais evoluídos, como a Martinha citou, e que também me puxam e me ajudam. Então é essa constante, é o amor do Pai sempre abrangendo a todos. E busquemos também esse amparo do nosso Pai, para que tenhamos força, esperança, bom ânimo nas nossas lutas diárias, porque elas acontecem, para a grande vitória que dependerá exclusivamente da nossa vontade.